Ei, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bianca Silva, @BiancaSilvaBA, e hoje é tempo de São João. Queria muito estar forroseando com os meus, mas já que não podemos aglomerar em arraiais de São João, vamos fazer o nosso arraiá aqui do canal, Arraiá Literário, com a resenha de uma obra que é impossível a gente deixar de relacionar com tradição nordestina e literatura brasileira. Eu tô falando de O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, essa obra que ficou ainda mais conhecida com a adaptação para a TV brasileira. E, gente, é uma obra que merece muito a nossa leitura. Essa é uma peça fantástica e se vocês quiserem saber mais, é só continuar me assistindo. Simbora! Minha gente, eu vou começar essa resenha de uma forma um pouco distinta das demais. Eu normalmente começo fazendo uma análise sobre a estrutura da obra, mas eu vou começar apresentando alguns fatos biográficos do autor, relacionados com o autor, que a gente encontra aqui também nessa obra, tá bom? Editada pela Nova Fronteira. E aqui nós vamos ter um pós-fácil do autor Braulio Tavares, que é reconhecido pesquisador de literatura de cordel, de literatura brasileira e poeta, escritor. E aqui ao final nós temos uma biografia breve do autor. Eu resolvi fazer uma seleção de alguns fatos que eu considerei mais importantes relacionados com a vida e obra do Ariano Suassuna. Então vamos lá, biografia breve, que é inclusive uma das partes aqui, a última parte do livro. O Ariano Suassuna, ele nasceu em 1927 na Paraíba. Onde ele nasceu, à época, era chamado de Nossa Senhora das Neves e que corresponde atualmente a João Pessoa, na Paraíba. Em 1930, seu pai faleceu, foi assassinado durante a Revolução de 1930 no Rio de Janeiro. Em 1942, ele retornou para o Recife, chegou a se formar em Direito, chegou a se formar também em Filosofia, escreveu O Alto da Compadecida em 1955, então essa é uma obra da década de 50. É importante dizer que na década de 70 ele foi idealizador do chamado Movimento Marmorial Brasileiro, e esse movimento ele tinha o intuito de produzir uma arte erudita através do resgate de elementos da cultura tradicional brasileira, da cultura tradicional nordestina. E embora esse movimento marmorial não tenha se prolongado no decorrer das décadas, é importante dizer que toda a axiologia, todo o fundamento que estava na base desse movimento artístico é legítimo na construção da obra do Ariano Suassuna ao longo de toda a sua obra, né? Desde a década de 40, quando ele escreveu a sua primeira peça, até os seus últimos trabalhos. Então, até a sua forma de agir, a sua forma de falar sobre literatura, a sua perspectiva era orientada por essa percepção de construção de uma arte erudita através de elementos da tradição cultural brasileira, através de elementos da tradição cultural nordestina. Em 1989, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1999, O Alto da Compadecida, ele se transformou em episódios para a TV brasileira, né? Ele foi para a TV brasileira através de uma série e no ano seguinte se transformou em um filme muito conhecido, sucesso de bilheteria. Inclusive, eu acredito que boa parte de nós conheçamos O Alto da Compadecida por conta dessa adaptação que foi feita pelo Guel Arraes, mas existem outras adaptações cinematográficas, só que não são tão renomadas quanto. Em 2002, o Ariano Suassuna chegou a ser homenageado, né? Foi enredo da escola de samba Império Serrano. E, enfim, o Ariano Suassuna nos deixou recentemente em 2014. Quando a gente fala de literatura brasileira, quando a gente fala de cultura nordestina, é impossível não relacionar esses elementos a Ariano Suassuna. E vejam bem, aqui nessa obra, eu vou começar não pelo introito, mas
pelo fim, através da apresentação do Braulio Tavares, porque ele traz vários elementos que são extremamente elucidativos para uma resenha dessa obra. E é interessante que no texto de apresentação do Braulio Tavares, ele começa dizendo que reza a lenda que um determinado crítico em um momento chegou para o Ariano Suassuna e começou a fazer perguntas relacionadas a alguns episódios que são citados em O Alto da Compadecida, alguns episódios que são narrados, que fazem parte do enredo do Alto da Compadecida. Episódios como o enterro do cachorro, né, que deixou um testamento com dinheiro, em relação ao gato que defeca dinheiro, em relação à história da bexiga de sangue e da pessoa que ressuscita com o som da gaita. E vejam bem, o Ariano Suassuna, ele responde que nenhum desses episódios foi criado por ele, mas que ele escreveu a peça. Então é importante iniciar essa nossa resenha dizendo que nós vamos encontrar na peça diversos elementos, diversos episódios, inclusive personagens cujas referências estão na tradição cultural nordestina, cujos personagens estão nas raízes da comédia medieval, da comédia renascentista, da comédia nordestina também. Então nós vamos ver muita tradição, muita cultura, o resgate de vários elementos culturais através dessa obra, que é extremamente original. Então, embora de repente o intuito, o crítico literário que fez essas indagações para o Ariano Suassuna, que não se sabe se isso de fato aconteceu. O fato é que a originalidade do Ariano Suassuna, ao transformar esses episódios em peça, a originalidade do autor, ao resgatar vários elementos da tradição cultural medieval, renascentista e nordestina e transformar tudo isso em peça, é tão importante e tão relevante quanto a necessidade de originalidade dos autores em outras obras literárias. Então, o que nós temos aqui é a teatralização de vários versos que estão na literatura de cordel, da mesma maneira que os cordelistas versam histórias em prosa. Então, o que nós temos aqui é uma arte extremamente original, uma arte erudita, que vai beber diretamente na fonte dessas tradições para se transformar numa peça extremamente relevante. O que acontece é que quando a gente fala do Alto da Compadecida, o Alto é uma composição teatral que vai surgir na Idade Média e que tem como um de seus grandes representantes o Gil Vicente, que é autor de O Alto da Barca do Inferno. Então o Alto é uma forma de produção, de composição teatral que vai surgir em Portugal e que tem no Gil Vicente um dos seus grandes representantes e que, é claro, é uma grande referência para o Ariano Suassuna. É importante dizer que aqui no Alto da Compadecida, que é uma comédia, que tem todo esse contexto religioso, que tem muita comédia, que tem elementos moralizantes, que são os elementos que compõem o Alto, ele vai reproduzir mecanismos narrativos que estão na comédia medieval, na comédia renascentista e também na comédia popular do Nordeste. E é aí que nós adentramos na análise da estrutura desse Alto, na estrutura dessa peça teatral que foi escrita em 1955, como eu disse anteriormente. E, gente, aqui nós temos 3 momentos essenciais, 3 partes essenciais dessa peça. Essa com o enterro do cachorro, né, quando a mulher do padeiro, ela quer solicitar para o padre um enterro do seu cachorro, preferencialmente em latim, e aí é o Chicó e o João Grilo que vão ser responsáveis por levar esse recado ao padre. No segundo momento nós vamos ter o retorno do bispo, e nesse segundo momento nós temos também o retorno do Severino de Aracaju, que é um cangaceiro que vai impetrar várias ações essenciais para a terceira parte desse Alto, que é de fato o julgamento. Como vocês sabem, o julgamento ele vai ocorrer, o tribunal de julgamento ele vai ocorrer tendo a participação aí da Compadecida, que é a Nossa Senhora, de Jesus, que aqui se apresenta como Manuel, e dos vários personagens que foram estilhaçados
pelo Severino de Aracaju. Ele, inclusive, também está fazendo parte desse julgamento. E, gente, eu já começo fazendo também uma análise pela estética dessa obra que foi editada pela Nova Fronteira. Aqui, assim como a literatura de cordel, nós vamos ter ilustrando essa obra xilogravuras, que são as imagens que normalmente vão compor a literatura de cordel. Mas as influências da literatura de cordel, elas não se restringem a estética dessa obra, elas estão nos episódios narrados, elas estão no enredo dessa obra, elas estão na abordagem do Ariano Suassuna, que, como eu disse, vai beber na fonte de literatura tradicional, de literatura erudita, como Shakespeare, como Goya, como Gil Vicente, mas também vai beber diretamente na fonte desses autores de literatura nordestina. E um exemplo é o Leandro Gomes de Barros. Gente, o Leandro Gomes de Barros é um autor considerado precursor da literatura de cordel no Brasil. Ele nasceu em 1865, faleceu em 1918 e tem mais de 240 obras publicadas, né, de literatura de cordel. É considerado precursor e ele vai ter vários episódios, nós vamos ver aqui no Alto da Compadecida, que remetem às obras desse autor. Acho importante também dizer que o Carlos Drummond de Andrade, ele chegou a se referir ao Leandro Gomes de Barros como o rei da poesia do sertão e do Brasil em estado puro. O Alto da Compadecida também vai beber diretamente na fonte de Leonardo Mota, que é autor de Violeiros do Norte, O Castigo da Soberba, de Anselmo Vieira de Souza. Todos esses autores de literatura tradicional nordestina, autores nascidos aí entre meados do século XIX e início do século XX. E como eu disse anteriormente, o Ariano Suassuna, ele também vai beber diretamente a fonte dessas literaturas tradicionais. Quando a gente fala de uma análise estrutural dessa obra, O Alto da Compadecida, como eu disse, se inicia com o enterro do cachorro. Na metade dessa obra, na segunda parte, nós temos o retorno do bispo, né, para a arquidiocese, nós temos a chegada do Severino, e aí eu já dou o alerta de spoiler, eu vou começar a falar mesmo de eventos que são apresentados nesse livro. Se você não tiver a fim de saber, eu recomendo que retorne em outro momento, mas nós temos de cara a possibilidade do enterro desse cachorro. O cachorro, ele é da mulher do padeiro, que o tempo todo afirma que se dá muito melhor com bicho do que com gente. E esse cachorro, ele chega a deixar um testamento com cerca de 10 contos de réis. E vejam bem, aqui nós temos vários desses episódios são narrados nessas literaturas que são produzidas de forma anônima e algumas com autoria em literatura de cordel. E de acordo com Braulio Tavares, todas essas remissões que o Ariano Suassuna vai fazer em sua obra são um recurso moralmente legítimo e esteticamente enriquecedor. Então nós temos esteticamente muitos elementos que estão dispersos aí na literatura universal, seja ela nordestina, seja ela medieval, seja ela renascentista, compondo todos esses personagens. Eu não vou falar de cada um desses personagens, mas é impossível falar de O Alto da Compadecida sem falar dos seus protagonistas, especialmente João Grilo e Chicó. João Grilo é um personagem que a gente sabe que é extremamente astuto, ele luta para sobreviver, ele luta contra a miséria, ele sobressai em episódios de violência. Ele é o personagem que vai sugerir para o Severino de Aracaju, que é um cangaceiro que já expulsou toda a polícia da cidade, e dizer para ele que vai dar para o Severino de Aracaju uma gaita, e de acordo com ele, essa gaita é responsável, ela é capaz de ressuscitar, só que enquanto ele estiver morto, o Severino de Aracaju, ele vai ter a oportunidade de encontrar o Padim, Padre Cícero. Então veja bem, ele diz que essa gaita foi abençoada pelo Padim Padre Cícero e ilude o Severino de Aracaju. Fato é que esse personagem é extremamente sagaz, trapaceiro, muito esperto, muito astuto, e esse personagem, ele tem suas raízes nessa literatura medieval, nessa literatura renascentista. Então vejam bem, o personagem João Grilo, ele bebe diretamente na fonte da comédia
comédia italiana, da comédia ibérica, da comédia espanhola, e ele ainda remete ao João Grilo, do João Martins de Ataíde, que tem uma obra chamada de As Proezas do João Grilo. Então vejam bem, o Alto da Compadecida e o personagem João Grilo é um legítimo resgate tanto da cultura tradicional, das raízes tradicionais da cultura ibérica, italiana, renascentista, medieval, e também remetem à literatura nordestina. O João Grilo é essa aglomeração de muitas referências que, como o Braulio Tavares diz, é de fato um recurso moralmente legítimo e esteticamente muito enriquecedor. É impossível falar do Alto da Compadecida sem falar do Chicó. E vejam bem, gente, eu tô falando, quando eu falo do Alto da Compadecida, eu tô falando de literatura oral, eu tô falando de várias pátrias literárias, eu tô falando de Alto, que é peça teatral, que é teatro, eu tô falando de literatura de cordel, e que também faz parte da literatura oral, e eu ainda tô falando de circo, porque o circo é também uma referência. Embora na obra cinematográfica nós não tenhamos a figura de um palhaço, aqui na obra escrita pelo Ariano Suassuna, na entrada, né, de cada ato, nessas 3 partes que eu anunciei para vocês, né, a primeira parte que tem o enterro do cachorro, a segunda parte que tem a chegada do bispo e a chegada do Severino de Aracaju, e a terceira parte quando nós temos de fato o julgamento. Cada um desses atos, eles são anunciados por um palhaço, que aqui se apresenta como um palhaço de fato. Então aqui nós temos a reunião dessas também. Além de ter a reunião dessas 3 partes essenciais, nós ainda temos essas 3 pátrias literárias: teatro, literatura de cordel e circo. E é por isso que nós temos em João Grilo ainda a figura desse palhaço esperto, astuto, e na figura do Chicó, que é um legítimo mentiroso ou contador de histórias, como quiserem, que de acordo com Ariano Suassuna é inspirado numa figura real de Itaperuá. Nós temos ainda o palhaço que é o besta, o bobo da corte, o que é ingênuo, né? Nós temos tudo isso aglomerado através da figura do Chicó. Então, nessa obra, no Alto da Compadecida, nós temos o enterro que ele vai ser realizado mediante o testamento. Todo o código canônico que é contrariado pelo padre, ele fica pequeno diante da possibilidade de lucro com o testamento. Nós temos ainda, né, a sátira social, a sátira moral, já que o Ariano Suassuna, ele vai contextualizar o contexto de seca, de miséria, né, vivido nos recantos do Nordeste. E nós ainda vamos ter o tribunal de julgamento, em que nós temos a figura da Compadecida, que é a Nossa Senhora de Aparecida, que é a mãe de Jesus. Nós vamos ter o Jesus de uma forma humana, e também questionando questões raciais, né, já que o João Grilo, ele questiona por que Jesus está assim, digamos, escurecido. E essa realidade racial também é tematizada por aqui. Digamos que assim, essa é uma etapa da obra do Ariano Suassuna que permite muitas análises de direito e literatura, né? Aqui a Compadecida, ela está assumindo o papel da defensora pública, enquanto que o João Grilo, enquanto que o padeiro, enquanto que sua mulher assumem assim, cada um advoga por si mesmo. O bispo, o Severino de Aracaju, Jesus está ali através de um papel de um juiz nada imparcial, e nós ainda temos o diabo assumindo a figura inquisitória que vai fazer a acusação de cada uma daquelas pessoas e querer levar cada uma daquelas pessoas para o inferno. E ali nós temos ainda a divisão que existe na Divina Comédia, né, entre purgatório, salvação, paraíso e o inferno. E aí agora eu vou entrar naqueles elementos que a gente não encontra
encontra no filme. Eu, pelo menos, assisti o filme há muito tempo e não encontrei alguns elementos, e eu vou citar alguns deles, tá bom? Então, lá o demônio no filme, ele aparece como o diabo, e embora ele tenha toda uma caracterização, aqui na peça do Ariano Suassuna, ele aparece como um homem que se veste como um vaqueiro. E ele aqui é citado, quando a fala dele se apresenta, o nome que antecede é o Encourado e não o diabo. Uma outra coisa que aparece, a gente tem toda uma contextualização romântica ali entre Chicó e Rosinha, que é a filha do Antônio de Moraes. A Rosinha simplesmente não existe na peça do Ariano Suassuna, tá bom? Não tem esse elemento romântico aqui. A mulher do padeiro, ela de fato se apresenta com todos os elementos que ela está ali no Alto da Compadecida. Eu acredito que tenha alguns personagens que ela se envolva, que não aparece de forma explícita aqui no Alto da Compadecida, mas ela de fato é uma mulher que é apresentada como uma mulher que trai o padeiro, né? Que tem diversos relacionamentos extraconjugais, chega a se oferecer para o Severino de Aracaju quando ele chega, né, ameaçando todo mundo. A morte deles é muito parecida, a forma como ocorre a morte no livro é muito parecida como ocorre na obra cinematográfica. No livro a gente encontra a figura do frade, a figura do sacristão, que não aparecem no filme. Então foram esses os momentos que eu me lembrei, né, correlacionando a obra cinematográfica e o livro. Essa minha resenha, como eu sempre digo, minhas resenhas até aqui, elas estão sendo feitas com o intuito de instigar você a ser também um leitor da obra, a beber diretamente na fonte, tá bom? Eu espero que essa resenha contribua para que vocês façam as suas próprias buscas e façam a sua própria leitura. É uma leitura deliciosa, é uma leitura rápida. Hoje à tarde eu reli para que eu pudesse fazer essa resenha para vocês. É uma delícia de leitura. Eu sempre gosto quando uma obra literária ela tem a adaptação feita para o cinema, feita para a série. Eu sempre gosto de assistir e sinceramente para mim o Alto da Compadecida, adaptada pelo Guel Arraes, é uma das melhores adaptações de literatura que eu já vi ao longo da minha vida. Então eu recomendo não só a leitura, quanto que vocês assistam, né, as adaptações, se tiverem a oportunidade de assistir a peça teatral, se tiverem a oportunidade de assistirem ao filme. Eu acredito que é extremamente acessível. Afinal, essa é uma obra de literatura oral. Então, como o Braulio Tavares fala, é uma obra que ela é feita com o intuito de ser assistida, né? E ela só se transforma em livro, as peças só se transformam em livro por questões de ordem prática, que é para preservação e transporte dessas obras e para que elas se mantenham ao longo da história. Então, o ideal mesmo é assistir, o ideal mesmo é acompanhar de forma visual, e a própria linguagem dela é extremamente visual, ideogrâmica, como eu já falei com vocês. Uma das melhores peças que eu já li na minha vida. Eu amo ler Ariano Suassuna. Eu aproveito também para prestar minha homenagem, o meu tributo ao São João, lembrando do nome de Antônio Andrade, que é professor aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Desde 2009 ele organizava no Forró Pé de Serra do Periperi aqui em Conquista, organizava a Casa do Cordel, né, que integrava o Forró Pé de Serra do Periperi aqui em Conquista. Ele é um grande colecionador, estudioso de cordel. Também vendia essas obras, se não me engano, na Casa do Cordel. Eu tive a honra de visitar várias vezes essa Casa do Cordel, e de acordo com o professor, o cordel é a maior expressão da alma nordestina e o Nordeste é o centro do mundo. Gostaria também de lembrar o nome da professora Salete Maria, que é um dos grandes nomes do feminismo jurídico aqui do Brasil, foi minha professora e é também uma grande cordelista. Então esse é o meu tributo em relação ao São João. Queria muito estar hoje organizando minhas malas para forrosear com a minha família, mas infelizmente não vai ser possível, né? Eu espero que em breve todos nós sejamos vacinados, tá bom? E enquanto isso, ficamos aqui, nos restringimos ao Arraiá Literário. Espero que gostem e, sobretudo, que leiam essa obra maravilhosa. Um beijo e até o próximo!